Bom dia, serionautas, meu nome é Tirzá e este é o canal Minha Série, Minha Vida. E como prometido, estou dando um tempinho dos meus estudos berginianos, que teremos a nossa live sábado que vem, para fazer um filme aqui para vocês que estreou na Netflix. Eu não sei exatamente quando, mas é recente e se chama Sete Prisioneiros. É um filme da Netflix, mas há o envolvimento, obviamente, da produtora O2 e estão envolvidos Fernando Meirelles e o Ramin Bahani, acho que é assim que fala, que foi nada menos do que o roteirista de O Tigre Branco. E aí nós já vemos que no argumento desses dois filmes há, em certa medida, alguma singularidade que eu não vou ficar aqui falando para vocês. Nem todos viram Tigre Branco, recomendo que vejam, é um filme excelente e eu vou dar as minhas impressões do que eu achei de Sete Prisioneiros, ok? A direção é de Alexandre Morato, eu não conhecia esse diretor, eu só li que ele é meio americano, meio brasileiro e que teve uma produção anterior, que agora eu já me esqueci o nome. Bom, enfim, mas é direção de Alexandre Morato. Bom, indo para a questão da história em si, né? Nós temos ali alguns jovens do interior de São Paulo que são, digamos, iludidos a irem para a capital para conseguir emprego e poderem ajudar suas famílias. Quando eles chegam em São Paulo, eles vão trabalhar num ferro velho, eles percebem rapidamente que não é exatamente um emprego que eles estão ganhando, e sim estão indo para um regime de escravidão. Não dá para falar em semi-escravidão, porque é escravidão mesmo, né, gente? Logo quando eles chegam ali, nas primeiras 24 horas, isso já fica muito claro. E temos como o capataz da história o incrível Rodrigo Santoro, que está muito bem neste papel, por sinal. Rodrigo Santoro, eu particularmente acho ele um ator incrível e ele faz jus ao papel. Então, Rodrigo Santoro é o capataz que cuida deste ferro velho e já de cara apresenta para os jovens iludidos com uma esperança de trabalho com carteira assinada, já lhes é apresentado uma conta, a famosa conta, né? Você deve isso e aquilo, o carro da van, o dinheiro que a gente deixou lá com a sua família, a sua comida, e rapidamente essa turma já percebe que estão ali como prisioneiros, não à toa o nome do filme seja Sete Prisioneiros. Bom, este é o enredo básico e praticamente o filme todo se passa ali dentro daquele ferro velho, com poucas saídas. E, enfim, em termos de argumento e roteiro, é isso que acontece. Bom, assim, o filme nos leva... Eu não acho que o filme nos leva a pensar que quando esses jovens ali chegam, vai ter uma... né, assim, que eles vão... É que eu não quero dar spoiler, gente, mas enfim, seria tendencioso pensar que um argumento que começa com essa situação de sete prisioneiros, né? Sim, sete pessoas que estão ali em regime de escravidão no local, que o que vai se desenrolar na tela é a fuga, é a tentativa de fuga e o desfecho, seja ele qual for. Mas esse filme, já de cara, ele mostra que ele não vai tanto por esse viés. Ele vai, óbvio que vai, mas o filme se sustenta, digamos assim, mais até nos próprios diálogos do que na ação. E é aí que eu acho que mora o grande problema do filme. Por que eu digo isso, gente? Porque é difícil fazer diálogo, né? Assim, diálogo... O Brasil tem um grande... Minha opinião, tá? O Brasil, ele tem um grande problema com diálogos, né? São poucos os filmes brasileiros que você olha e pensa assim, nossa, conseguiram ter... Os diálogos conseguiram
sem ter o didatismo, sem cair numa cartilha, ainda mais um tema como esse que fala de desigualdade social, de um país em que você ainda tem pessoas trabalhando em regime de escravidão, de um país que de 1995 a 2005 resgatou mais de 55 mil pessoas em regime de escravidão, um país que a gente sabe que hoje ainda acontece a escravidão, e que as estruturas, as instituições muitas vezes acabam estando envolvidas, e isso aparece no filme, é claro, porque nós temos ali na figura do capataz Rodrigo Santoro, que eu esqueci o nome do... Luca. No personagem Luca, ele tá na cadeia de comando, ele é mais um, né? E acima dele, é claro que nós temos várias pessoas envolvidas, e é óbvio que a gente não podia deixar de ter políticos envolvidos, né? Porque isso é, enfim, típico dos filmes brasileiros. Políticos e polícia. Então, essas duas entidades estão ali presentes no roteiro. Então, o roteiro, obviamente, ele tem um cunho de crítica social do país que a gente vive, mas me parece que o diretor, não sei se ele mora no Brasil e não sei se o que é, eu não pesquisei a história dele, mas me parece que ele precisou dar pra gente aquilo que a gente já tem pelos diálogos, né? E eu acho que isso tirou o que o filme poderia ter talvez de melhor, né? Que é a ideia de uma situação que a princípio seria um thriller de tentativa de fuga, numa situação em que pessoas são aprisionadas como escravos. Você inverte essa questão e você vai tratar de como essas pessoas nas miudezas do dia a dia vão se relacionar com essa tragédia. E aí você precisa ter muitos bons diálogos. E aqui, gente, eu não tô falando porque eu tô influenciada pelo Bergman, que é o rei dos diálogos, né? Eu, muito antes aqui, quem conhece o canal já viu todas as minhas críticas e comentários de filmes. Eu sempre, o diálogo para mim sempre foi uma coisa muito importante, tanto que eu falo que a série que eu mais amo na minha vida é Sopranos, porque os diálogos são simplesmente magistrais, assim como Succession, que eu quero fazer uma live mais pra frente, que tem diálogos magistrais. E eu sei que isso não é uma coisa para poucos, assim, não tô dizendo que é só o Brasil que tem esse problema com diálogo, mas por sermos brasileiros uma vez eu estava conversando com um amigo que ele falava assim, a questão de diálogo é difícil, o brasileiro vendo diálogo, porque o brasileiro está muito acostumado a ver filme em outra língua legendado, e aí quando entra a nossa própria língua, acontece, às vezes você tem um certo estranhamento, e é claro que você tem filmes que têm diálogos perfeitos, como por exemplo Cidade de Deus, né? Não tem uma palavra fora do lugar, é um roteiro perfeito, simples assim. Mas, voltando, então, acho que o filme peca nessa questão. Por quê? O único... e aí, já falando de diálogo, também de personagem e da própria narrativa, né? O personagem do Rodrigo Santoro... Bom, o Rodrigo Santoro é um ator muito bom. E ele é como se ele levasse, ao meu ver, é como se ele levasse o filme nas costas, porque ele é o personagem que a gente consegue ver ali alguma complexidade. Esta é que é a grande verdade. E nós temos como outro protagonista, eu esqueci o nome que é dado a ele no filme, mas o ator é o Christian Malheiros, que é um ator muito bom, gente, e é um ator que, assim, novinho, né? E se vocês quiserem ver uma atuação muito boa do Christian Malheiro, vocês podem assistir a série Sintonia, que também é uma série da Netflix e que é muito boa. Eu gostei muito de Sintonia. Achei uma série, inclusive eu acho que tem nova temporada. E não vou aqui ficar falando de Sintonia, mas é assim, para quem quiser conhecer esse ator numa outra versão, porque eu acho que aí eu não acho que tenha sido um problema dele como um mau ator, uma má atuação. Não, acho que é uma questão de direção mesmo, sabe? Eu acho que acaba que o personagem do Christian Malheiros, que eu esqueci o nome o nome dele no filme, ele acaba ficando um personagem raso.
o que ocorre no filme ao longo da trajetória, como a coisa vai se encaminhar e o que vai acontecer, não quero aqui ficar dando spoiler, se este personagem de Christian Malheiros tivesse... se ele tivesse tido a oportunidade de aprofundar este personagem, como o personagem do Rodrigo Santoro teve tiramos mais ali as cascas das cebolas e conseguimos ver um pouco mais, enfim, o paradoxo que é a nossa vida e como as pessoas lidam com seus problemas e como ninguém é assim, e como todas as pessoas têm o seu lado, mesmo sendo um cara ali que era um bandido, né? Ele é mostrado de alguma forma a humanidade do personagem Luca. E já no caso do Christian, que eu tô falando o nome do ator, porque, putz, eu esqueci de anotar o nome do personagem. Eu tô até tentando lembrar aqui. Ai, gente, mas a minha memória é horrível. Enfim, que eu não gosto de falar o nome do ator em vez do nome do personagem, né? Mas enfim, o personagem que é representado pelo Christian, ele teria tudo para ser um personagem que a gente conseguisse ver essa contradição do humano, né? Então, era um prato cheio, mas não sei se aí foi uma questão de direção, de roteiro, de escolhas mesmo, que então deixou a desejar nesse aspecto. Então o filme, ele não dá aquele salto que a gente gostaria, né? Em termos de fotografia e de tomadas, assim, acho que o filme ok, né? E eu particularmente gosto muito de filmes que tem a locação, que o cenário é em São Paulo. Eu gosto, eu fico ali tentando reconhecer os lugares, eu curto, porque eu moro em São Paulo. Mas assim, a fotografia está ok. Eu acho que o maior problema mesmo são os diálogos e o fato do personagem, que seria o protagonista, ao meu ver, né? O personagem interpretado pelo Christian, não ter tido a profundidade que eu esperava, me decepcionou um pouco. Dito tudo isso, eu acho que é um filme que vale muito a pena ser visto. Acho que é um filme feito para Netflix, é um filme feito, né? Não é um filme para o cinema, eu acho que é isso, né? Uma produção Netflix, e acredito que ele vai fazer até um sucesso razoável, inclusive fora do Brasil, e vale a pena ser visto, é isso que eu quero dizer, gente. O assunto é absolutamente importante e ainda hoje, né? Eu estava até pensando assim, porque aqui em São Paulo a gente está tendo uma CPI da pirataria, né? E enfim, estão buscando aí ver o que toda essa questão da pirataria em São Paulo e todos esses shoppings e 25 de março e quem comanda, quem não comanda, o que é, o que não é. E aí eu fico pensando que se talvez não fosse importante a gente ter também uma CPI CPI das pessoas que trabalham em regime escravo aqui na própria cidade de São Paulo, né? Inclusive muitos imigrantes, né? Então são coisas que me vieram à mente. Eu acho que o filme trata de um assunto importante. Infelizmente os diálogos ficaram didáticos e falseados, assim, né? Não foi além, mas merecia, porque o filme trata tem um enredo que é muito envolvente, e você vê o filme do começo ao fim, você se envolve com aquela narrativa e com aqueles personagens e com tudo que está acontecendo. Ele traz isso sim, mas ele peca por talvez
não consegui aprofundar tanto o personagem que é o principal, que é o Christian Malheiros, e que é um ator que tem muito a nos oferecer, sim, e vocês podem ver isso em Sintonia, mas sim, vale a pena assistir, então recomendo, assistam Sete Prisioneiros, está na Netflix, é um filme brasileiro, é uma produção para a Netflix com o envolvimento de Fernando Meirelles e eu não sei se estou falando certo, Ramin Bahani, roteirista do Tigre Branco, que é um filme incrível. Então a dica de hoje é essa. E agora eu vou voltar para os meus estudos bergnianos, né, gente? Porque eu quero fazer uma live muito incrível para vocês no domingo que vem, 8 horas da noite. Então, no meio do caminho a gente faz um outro filme e tal, para dar uma espairecida, uma mudada, mas conto com a presença de todos vocês na nossa live no dia 5, domingo, 8 horas da noite, antes do Fantástico. A brincadeirinha. Eu esqueci de pedir o like, eu nem sei se eu falei as coisas certas no início, mas tudo bem. Eu tô aqui com a minha maquiagem tentando imitar os filtros que eu uso no TikTok, porque agora eu tô lá, né? É claro que não é a mesma coisa, mas até que ficou boa, né, gente? Beijo grande, um bom domingo a todos. Tchau, tchau.